São exatamente 7h46 da manhã e estamos de volta com o programa A Mulher e Seus Desafios para o Seu Coração. E neste momento estamos com o quadro, Reflexão da Palavra de Deus. E se você estiver com o exemplar da Palavra do Senhor ao seu alcance, você pode estar lendo conosco. Leia a palavra nesta manhã. Talvez você levantou, mas ainda não teve aquele tempo de ler, ou mesmo ainda está repousando. Mas vamos ler a palavra do Senhor, ela nos dá força, nos dá ânimo para vencer todas as dificuldades durante todo o dia. Quando lemos a palavra e oramos ao Senhor, nos sentimos fortalecidos pela sua presença. Amém? Vamos ler. E nós vamos ler no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 19, e o versículo 15 ao 17. Nós vamos ler para a meditação nesta manhã. E diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te com tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olheis para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Glória a Jesus. Estamos com um texto muito maravilhoso e também uma história bastante conhecida nossa, mas a palavra do Senhor ela é nova a cada momento, a cada instante que nós lemos. E nós vimos aqui nesses textos, esse texto que nós lemos, esses versículos, fala justamente da história de Ló. Ló, que era o sobrinho de Abraão, foi criado junto com Abraão e Abraão tinha ele como um irmão. E no capítulo 13, se nós formos lermos, é quando acontece a separação de Ló e Abraão. Não é? Se nós formos ler, diz assim o capítulo 13 e o versículo 7, Ló morava junto com Abraão, mas por conta, a palavra do Senhor diz no capítulo 13 do Gênesis, ele diz que por conta dos pastores de Ló com os pastores de Abraão haverem contendido com contendas, então Abraão se separa de Ló, E ele diz: Não está toda a terra diante de ti, no versículo 9 do capítulo 13, Abraão diz para ele: Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, nesse capítulo 13, acontece a separação de Abraão com seu sobrinho Ló. Seu sobrinho, mas era como fosse um irmão. Abraão tinha Ló como seu irmão, pois foram criados juntos. E ali, por conta da contenda dos pastores de Abraão com os pastores de Ló, houve-se uma separação. E Ló e Abraão diz: se tu escolheres a esquerda, eu vou escolher a direita. Se tu escolheres a direita, eu vou escolher a esquerda. Está aí, Jó, todo o campo, toda a terra diante de... Está aí, Ló, toda a terra, todo o campo diante de ti. E Ló olha para as campinas do Jordão, disse que era lindo. Era como o jardim do Senhor. E Ló com a sua família vai para Sodoma e Gomorra. E lá é onde a palavra do Senhor diz que a cidade de Sodoma e Gomorra eram cidades pecaminosas. Havia ali grandes pecados contra o nosso Deus, cidade de violência. E muitos outros pecados aconteciam ali naquela cidade. E o pecado desta cidade chegou até o nosso Deus. E Deus agora decide destruir Sodoma e Gomorra. Mas o que eu acho lindo, irmãos, é que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus
como era amigo de Abraão. Abraão era amigo de Deus. Deus escolheu Abraão para ser o pai das nações. E Abraão era considerado o pai da fé. E ele diz no capítulo 18 e o versículo 17, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele diz assim: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço. Glória a Jesus. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus agora fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E como nós já conhecemos, vamos passar rápido para chegar onde eu quero chegar nesta manhã, onde Deus colocou o meu coração. E nós temos aqui que Abraão, quando sabe que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão agora começa a interceder por os justos que estão lá. Mas nós sabemos que na cidade de Gomorra não havia justo a não ser Ló e a sua família que andavam. Mesmo nessas cidades pecaminosas, Ló não tinha se contaminado e nem a sua família. Eram justos diante de Deus. E começa agora uma intercessão pelo povo, pelo justo que haveria ali, ou seja, por Ló e sua família. E Abraão começa agora dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura na cidade tiver 50 justos que estão dentro dela, não pouparás? E o Senhor diz: vou poupar. Se tiver 50 justos, e ele começa 50, 45 e assim 30, né? Depois 20. Aí ele diz assim: não se ires, no versículo 32, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fale, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Que coisa linda, irmãos. Deus, ele é fiel. Ele ama, né, ao seu servo. E pela intercessão de Abraão, Deus diz a ele: ó, se tiver ali 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas Deus sabia, Deus conhecia o porquê de Abraão entrar com essa intercessão diante de Deus. Pois Abraão amava Ló e não queria que Ló, quando Deus destruísse Sodoma e Gomorra, Ló fosse destruído. E o Senhor disse: se tiver 10, eu vou poupar. Glória ao nome de Jesus. E ali diz a palavra do Senhor que Deus envia 2 anjos, né? 2 varões. Ali, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te. No capítulo 19, diz assim: vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Nós vimos que Ló era um homem de Deus, era um homem justo. Ele conheceu logo quando os anjos chegaram à porta da cidade. Glória a Deus. Eles conheceram que eram anjos do Senhor. E ele se inclina, tanto se inclina em rosto como leva esses anjos para a sua casa, põe comida para eles, ali ficam dentro da casa de Ló. E nós vimos que os homens, quando viram que aqueles anjos estavam lá, queriam entrar dentro da casa de Ló e praticar coisas obscenas ali com aqueles homens, mas Deus não permitiu. E quando, através do anjo, o anjo do Senhor alerta a Ló e sua família para se retirarem daquela cidade. E nós vimos, irmãos, eu coloquei como tema dessa reflexão, é bem breve, mas eu coloquei o versículo que tem no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus, ele nos faz lembrar da mulher de Ló. E ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou mesmo que ele queria dizer: não olheis para trás. E se você que gosta de anotar, você pode estar anotando e colocando como tema: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olheis para trás. E nós vimos que aqueles anjos, foi difícil, irmãos, de tirar Ló e sua família desta cidade. Foi preciso, como nós lemos aqui, os anjos. Ló também avisou aos seus genros, né, os seus futuros genros, que a cidade ia ser destruída. Mas se você ler todo o texto, a palavra do Senhor vai dizer que os genros de Ló sorriram dele, né? Zombaram de Ló, não acreditaram, e por isso que eles não foram salvos. Mas o anjo, para salvar a vida de Ló e sua família, teve que pegar
pelas suas mãos. E nós vimos aqui que há 4 ordens do Senhor para a família de Ló. Primeiro, nós vimos aqui que ele diz: escapa-te por tua vida. Segundo, não olheis para trás de ti. Isso aqui já tem no versículo, irmão, no versículo 17. Se você ler direitinho, tem essas 4 ordens do Senhor. Primeiro, escapa-te por tua vida. Segundo, não olheis para trás de ti. Terceiro, não pares em toda esta campina e escapa lá para o monte, para que não pereças. E pasme, Deus disse, vá. Primeiro ele disse, escapa-te por tua vida. Não olheis para trás. Não pare e fuja para os montes. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Ló, disse assim: não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar minha alma e vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. Aí diz, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Sodoma e Gomorra era uma região composta de 5 cidades. E era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, que era conhecida como Zoar. Zoar era uma cidade pequena ali de Sodoma e Gomorra, nas campinas do Jordão. E você vê a resistência de Ló também em obedecer o mandato do Senhor. Ele temeu, o Senhor disse, olha, escapa-te por tua vida, não olheis para trás, não pare, fuja para os montes. Mas ele temeu de ir para o monte, ele temeu de fazer aquilo que Deus tinha lhe determinado. E ele disse, não, Senhor. E o Senhor ainda atendeu a Ló. Permitiu que Ló fosse para Zoar. Glória ao nome de Jesus. Mas depois, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de Campina e viu, eis que a fumaça da terra, quando o Senhor agora consome Sodoma e Gomorra, como a fumaça de uma fornalha, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna ele e as suas 2 filhas. O Senhor ainda tira Jó, de Zoar, e eles vão ali para os montes, como Deus determinara, para as cavernas, porque ele temeu. E nós vimos aqui, irmãos, que a ordem do Senhor era para não olhar para trás. Glória a Deus. E nós bem conhecemos o que aconteceu com esta esposa de Ló, que a Bíblia não menciona o seu nome. Mas diz que a única que olhou para trás foi a esposa de Ló. E nós vimos aqui claramente que ela olhou para trás. Diz no capítulo 19, o versículo 26. E a mulher, o 25 diz assim, vamos ler o 24 ao 26, diz assim, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Foi tudo destruído. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida no estátua de sal. A mulher de Ló, a qual, como eu falei, não é mencionado o seu nome, mas pela sua desobediência, por ela olhar para trás, porque Deus falara, não olheis para trás. Como é bom, irmãos, obedecer ao Senhor. E aquela mulher, ela olhou para trás e a palavra do Senhor diz que ela virou, se transformou, foi convertida numa estátua de sal. E a palavra hebraica aqui para olhar, ela é traduzida, a palavra hebraica nabat, que também significa contemplar, mostrar, considerar, prestar atenção. Não fala de alguém que olhou por curiosidade. A esposa de Ló não olhou para trás por curiosidade,
para ver o que Deus tinha feito, a destruição que tinha acontecido a Sodoma e Gomorra, o fogo, o enxofre. Não, ela não olhou por curiosidade, mas ela olhou porque o seu coração estava arraigado naquela cidade. O apego aos bens materiais, porque Ló era um homem próspero, era um homem rico, uma família rica, tinha prosperidade naquela cidade. E é tão tal que ele estava à porta da cidade. E ninguém assim ficava à porta da cidade se não tivesse os bens materiais. E Ló possuía os bens materiais. Era um homem próspero junto com a sua família. E aquela mulher, ela tem para nós um exemplo negativo, né? E ela nos exorta a lembrar, né, de que ela nos desperta a nossa vida. Devemos ter o cuidado com os valores morais e espirituais. Devemos ter cuidado e valorizar, preservar os nossos valores morais e espirituais. Porque o coração dela estava tão arraigado àquela cidade que ela desobedeceu ao Senhor e olhou para trás. E eu quero encerrar esta reflexão. Nós vamos continuar no próximo programa. Essa reflexão não dá tempo, pois ela é extensa, né? Deus colocou no meu coração para transmitir para os nossos queridos irmãos. Mas nós vamos encerrar dizendo, irmãos, que nós não devemos nos apegar tanto às coisas materiais, esquecendo das coisas espirituais. Nós não vemos em nenhum capítulo da Bíblia, quando fala de Ló erguendo altar. Talvez ele tivesse pego uma carona no altar de Abraão, quem sabe. Mas ninguém vê, né? E também não registra Ló orando só quando Deus disse e vai destruir e que ele roga a Deus para ficar na cidade de Zoar e Deus permite. Mas nós vimos Abraão intercedendo por Ló, pedindo a Deus para que salve o justo que está lá. E nós sabemos que era por Ló e sua família. Então, devemos ter o cuidado de não ter esse apego ao mundo, às coisas seculares. Devemos ter muito cuidado com a nossa família, com a nossa casa, porque às vezes Deus permite a prosperidade, mas também com a prosperidade vem a negligência no que se diz respeito ao espiritual. E devemos ter muito cuidado com isso, irmãos, porque esta mulher, aconteceu com ela se apegou tanto, ela não influenciou o lugar onde ela estava vivendo, mas ela foi influenciada fortemente pela prosperidade daquela cidade, mesmo com tanto pecado que ali havia. E nós que somos cristãos, que vivemos neste mundo, nesta presente geração, devemos ter muito cuidado para não se contaminar. Onde você estiver, seja uma luz no meio das trevas. Não se deixe influenciar, mas o ambiente que você esteja, você tem que influenciar e não ser influenciado. Devemos ter esse cuidado e não devemos, se Deus abençoou, se Deus fez prosperar, não devemos de forma alguma colocar o nosso coração. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, as pessoas às vezes confundem, né, de que o dinheiro é toda espécie de mal. O dinheiro é bom, é muito bom termos dinheiro. Quem não gosta de ter dinheiro? Quem não gosta de ter bens? Mas ele diz que o amor ao dinheiro é toda espécie de males. Então, com o amor ao dinheiro vem toda espécie de males para a nossa vida. Mas que possamos administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos sem o apego excessivo. Devemos zelar, sim. Devemos cuidar, sim. Mas não ter este apego excessivo a ponto de perder a nossa salvação. Pois em Lucas 9,62, Jesus disse que todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Eu não sei nesta manhã o que está fazendo, talvez você esteja arrependido de alguma coisa, esteja olhando para trás, talvez você esteja passando por uma situação difícil, até você novo convertido, que aceitou a Jesus agora há pouco, e talvez a sua vida antes era uma vida de prosperidade e hoje está passando por uma provação, algo difícil na sua vida, e você, quem sabe,
quer olhar para trás, quer voltar. Mas o Senhor, nesta manhã, através da sua palavra, diz que não é apto para o reino de Deus aquele que olha para trás. Vamos olhar para Cristo, focar a nossa mente, o nosso coração em Jesus. Porque quando colocamos o nosso coração, a nossa mente nas coisas espirituais, as coisas materiais, ela flui em nossas vidas. Deuteronômio diz que não precisamos correr atrás. No livro de Deuteronômio diz que não precisamos correr atrás de bênção, pois ela vem nos alcançar. Às vezes, irmãos, estamos tão cansados porque corremos tanto, fazemos tanta coisa e no final há um vazio no coração do homem. Mas por quê? Porque está correndo das coisas atrás apenas das coisas materiais. Não devemos de forma alguma se apegar apenas ao material, mas também ao espiritual. Esta mulher de Ló, ela vivenciou junto com Abraão, junto com a família de Abraão, a espiritualidade de Sara, a espiritualidade de Abraão, o amor que Abraão tinha a Deus. Ela foi privilegiada com isto, mas infelizmente, naquele momento, ela desobedeceu, olhando para trás. Que nesta manhã você não venha olhar para trás, que você venha olhar para Cristo. Você vê, irmãos, que Deus deu livramento a esta mulher. Ela foi retirada da destruição, não é? Vimos que a graça de Deus se derramou sobre a casa de Ló e sobre sua esposa em forma de livramento e proteção. Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando Abraão sabe, ele intercede e Deus diz: mas eu vou poupar, por amor a Abraão, eu vou poupar Ló, que é justo diante de mim, e sua família. Esta mulher, ela foi também salva, né? Ela foi agraciada, né? Pelas mãos do Senhor. Foi visitada ali pelos anjos, irmãos. Recebeu uma visita dos anjos em sua casa. Nós, quando recebemos uma visita do homem de Deus em nossa casa, nós nos alegramos. Nós queremos colocar o melhor para ele. Imagine a visita dos anjos em sua casa. Teve o privilégio de ser casada com Ló. Quem era Ló? O sobrinho, o irmão de Abraão, considerado como irmão de Abraão, criado junto com Abraão. Ela teve esse privilégio de Deus. Mas diante de todos esses privilégios, a presença do mundo na sua mente não foi apagada. Ela era apegada ao mundo, apegada a Sodoma e a Gomorra, aquela cidade, né? E o pecado dessa cidade era muito grave, né? Por causa do relato de Gênesis 19, relata os pecados dessa cidade. Mas ela se apegou àquela cidade por conta da prosperidade. E eu quero encerrar essa reflexão te perguntando: em que você tem se apegado? Em que você tem se apegado tanto, de forma que a sua vida espiritual tem caído de tal forma que você não sente mais a presença de Deus? Mas que nesta manhã de Deus, a presença do Senhor Jesus, ela venha a reinar no seu coração. E se tiver algo, né, algo que você esteja idolatrando, que você esteja adorando em vez do Criador, que você possa se voltar para o Senhor. Que você não olhe para trás, as coisas que já passaram, mas que você siga em frente, né? Que você possa dar a devida importância à presença de Deus dentro da sua casa. Pois aqueles anjos avisaram, e mesmo assim foi difícil de tirar a família de Ló de dentro da cidade, de dentro da sua casa, de dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Que a nossa vida ela esteja pautada no Senhor. Que o nosso coração possa estar nas coisas do Senhor. Em como agradar ao Senhor. Nunca diga assim: eu faço demais. Eu já fiz demais. Eu vou para a igreja todos os dias. Eu faço a obra do Senhor. Nada que nós fazemos é demais para o Senhor. Porque nós sabemos o grande valor, o preço que foi de sangue para salvar
as nossas vidas. Então, tudo que fazemos para o Senhor ainda é pouco. Então, deixa essa lição diante da palavra do Senhor, para que você não se apegue às coisas materiais, mas que você cada dia possa colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, lembra-se, o Senhor Jesus, que coisa linda, irmãos. Ele disse, lembre-se da mulher de Ló, ou seja, você não pode esquecer o que aconteceu com ela por conta da sua desobediência. Então, nesta manhã de Deus, se você está olhando para trás, a ordem do Senhor para a tua vida é a mesma que ele disse para Ló. Escapa-te por tua vida, não olheis para trás, não pare, fuja para os montes, fuja para a casa do Senhor Jesus. Vá para a casa do Senhor, adore ao Senhor em todo instante e não olheis para trás, porque quem olha para trás não é digno. Foi o próprio Jesus que falou, não é digno do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida.